Hoje a aula vai ser sobre mindset. Eu vou falar principalmente da importância da dedicação verdadeira e orientada dentro do poker. Então, muitas vezes a gente ouve falar de mindset, mas mindset, assim, de modo geral, é algo muito vasto e muito abrangente. Então, existem diversos tipos de modalidade de área de mindset e hoje a gente vai falar principalmente do mindset do estudo. Por vezes, ver que jogadores falando, pô, tô me dedicando pra caramba no poker, mas 90% das vezes que um jogador fala isso, principalmente jogadores que não estão jogando muito caro, aqueles jogadores que estão jogando micro stakes, mid stakes, 90% acabam mentindo para si mesmo. É muito diferente falar que está se esforçando dentro do poker e esse se esforçando ser essencialmente aquele esforço orientado, aquele esforço que realmente traz resultados. Por mais que pareça que grindar bastante, jogar um número alto de telas por dia, fazer 2, 3K games no mês no poker, parece que é algo que é um sintoma, né, vamos dizer assim, de alguém que esteja se dedicando arduamente dentro do poker. Isso não implica que essa pessoa está evoluindo e indo em caminho aos seus objetivos e metas. Então, hoje eu vou falar qual que é a importância do mindset dentro do poker. Mas, de modo geral, eu vou deixar para responder essa pergunta ao final dessa aula nossa. Quando a gente fala sobre o mindset, a gente também acaba esbarrando em algo que é muito peculiar e algo que é notório, que muita gente percebe. E essa é uma das perguntas que a gente acaba se fazendo. Por que que alguns players despontam dentro do poker e outros não? Qual é a diferença entre alguns players que atingem resultados em níveis técnicos altíssimos em um curto espaço de tempo e outros que no mesmo intervalo de tempo não conseguem nem ao menos sair do lugar, ficar ali patinando no mesmo limite? Bom, a gente não pode negar que no poker existe sim alguns agentes facilitadores aí. Por exemplo, um cara que está começando a carreira dentro do poker tem um big hit, ou um cara que ingressou dentro do poker e tem uma família com uma condição financeira muito privilegiada. Até mesmo um cara que ingressou dentro do poker, por exemplo, fala com fluência em inglês, por exemplo. Também é um agente facilitador. E, diga-se de passagem, é um agente facilitador para tudo, em qualquer área hoje em dia. Então, a gente não pode negar isso. Tem sim fatores aí que acabam influenciando, que alguns despontem de forma mais prática e rápida do que outros. Porém, a gente não pode usar isso de muleta para o resto das nossas vidas, né? E independente de que lado do espectro você esteja, seja na ponta positiva do espectro ou na ponta negativa, sabe? Porque não necessariamente também significa que se você começou agora no poker e já está tendo alguns resultados positivos, isso não implica diretamente que você está fazendo tudo da forma 100% correta e que você vai continuar evoluindo na mesma velocidade, vai continuar tendo os avanços que você teve no início da sua carreira. E também, se você está lá na outra ponta do espectro, faz tempo que conhece o poker, já está jogando há, sei lá, 3, 4, 5 anos, e ainda não está batendo nem com solidez, por exemplo, micro e low stakes, isso também não implica que você é uma pessoa, sei lá, que nunca vai dar certo no poker, ou que o poker não é um esporte ou uma profissão para você, né? Ou seja, momentaneamente, seja tendo bons resultados ou não tendo resultado nenhum dentro do poker, é importante a gente frisar que se você colocar a sua dinâmica, as suas metas e objetivos alinhadas com o mindset correto, daqui para frente, independente da pessoa que você é agora, há sim a possibilidade de você se tornar um jogador muito bom e tá batendo os altos limites do poker em 2, 3 anos. Eu diria que até em 3 anos há a possibilidade de um cara que hoje em dia patina em micro stakes se tornar, sim, o melhor jogador do mundo de poker. E quando eu falo melhor jogador do mundo de poker, é óbvio que esse termo é muito relativo. Não tem como eu chegar e falar, por exemplo, a OTB Red Baron é o melhor jogador do mundo
ou Linus Love é o melhor jogador do mundo, ou Phil Ivey ainda é o melhor jogador do mundo, e assim por diante. Há diversos parâmetros e o jogo de pôquer, ele exige um longo prazo. Então, às vezes, longo prazo, nem sempre a gente vai conseguir ter parâmetros para medir esse longo prazo e conseguir colocar qual que é a melhor estratégia, se a gente vai pautar só pela estratégia do cara, só pelo ROI, ou por tudo que o cara conquistou em um determinado espaço de tempo. Então é muito relativo isso, mas eu diria sim que em 3 anos há a possibilidade de um jogador que patina em micro stakes, por exemplo, tá batendo os limites mais caros do poker e bater de igual para igual com os top players mundiais. Isso sem sombra de dúvida. Bom, Ayrton Senna uma vez falou uma frase, eu admiro muito essa frase e eu acho que também serve como um tapa na cara assim, de muita gente que superestima o talento de modo geral. Ayrton Senna disse o seguinte uma vez: eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Bom, se Ayrton Senna, que foi considerado um ícone ali do Brasil, né, quando ele chegou a óbito, sinceramente parou o país, tem vários documentários, pessoas que são mais novas, por exemplo, não presenciaram essa data, tem vários e vários documentários aí que mostram como que o país ficou naquela época. E vindo disso de um cara que era reconhecido mundialmente no esporte dele, né? Tava ali entre os top 3 mundiais da época e ficou assim, por muitos ele é considerado o melhor. É bem difícil a gente negar que esse cara não fazia nada, simplesmente nasceu com o dom e corria. Só por essa frase que ele acabou falando em rede nacional. Até porque ele era um cara que treinava mais que os outros, se dedicava muito mais que os outros, e ele realmente vivia o esporte. E todo mundo vê isso através dos documentários que já foram emitidos aí na mídia. E não só ele, né? Eu poderia citar aqui diversos e diversos exemplos dentro dos demais variados esportes aí da atualidade, de pessoas que também conquistaram o que tem hoje, ou o reconhecimento que tem hoje, através de muito trabalho duro, muito esforço e dedicação orientada. Um mindset correto, alinhado com um treinamento correto, uma metodologia correta, uma consistência no treinamento, levaram esses caras a atingir os mais altos patamares nos seus respectivos esportes. Por exemplo, se você pesquisar no YouTube sobre o Floyd, o boxeador, o desportista mais bem pago da história, você também vai notar que ele é um dos caras dentro do boxe que mais treina dentro do boxe. É um dos caras que mais dedicou tempo da sua vida ao esporte. Então é muito fácil falar assim, esse cara é monstro, né? Esse cara tem talento. E não ver o background, né? Os bastidores ali, de tudo que ele passou ao longo da carreira dele para ser quem ele é hoje. Ele, por mais que muitos achem que é muito fácil estar no lugar dele ali ganhando milhões, até ele chegar nesse ápice, ele teve que sacrificar muita coisa dentro da vida dele. Exemplos como Michael Jordan, por exemplo, ele já falou algumas vezes que ele tinha muita dificuldade na cesta de 3 pontos. E por conta disso, todo dia, 4 horas da manhã, ele colocava o despertador dele, ele acordava 4 horas da manhã, ia treinar não sei quantos arremessos lá de 3 pontos, e voltava a dormir, e depois acordava e fazia o treinamento normal com os outros companheiros dele de equipe. Ou seja, ele também batia muito em cima dos seus pontos fracos. E tem até uma frase muito célebre dele. Fui o melhor jogador de todos os tempos pelo tanto que falhei. Ele fala de quantas vezes ele errou cestas decisivas, quantas vezes ele errou um arremesso livre e assim por diante. Então ele bateu duro em cima dos pontos fracos dele até ele se tornar um bom jogador. Tiger Woods no golfe, ícone também, como se fosse um Pelé no futebol. Tiger Woods jogava golfe com o pai dele desde os 7 anos de idade, sabe? E horas de treinamento desde pequenininho para se tornar um ícone mundial. E inúmeros outros players aí. Porém, trazendo para uma realidade mais palpável para vocês, falando, por exemplo, de um amigo meu que eu tenho total liberdade para falar, porque a gente começou na mesma época do poker, é um jogador que eu conheci a trajetória, já fomos sócios, é meu amigo pessoal,
Então, hoje em dia, por exemplo, está batendo os mais altos limites dentro dos MTTs ali, grindando high stakes. É o Luan Leonel, pseudo fruto. Então muita gente também acha, fala assim, porra, ele descobriu o jeito de jogar ali e tá matando o Field. Acho que é assim, tipo, descobriu algo, um leakzinho ali no jogo dele, do dia pra noite ele se tornou um jogador bom. E daí acertou 3 Sandemillion, teve runou bem, tá jogando bem, e se resume a isso. É como se fosse algo simplesmente recebeu do céu, ou tem uma aptidão extra, ou ele descobriu de uma hora para outra e está ali aplicando e por isso está ganhando dinheiro. Não é muito bem assim, né, que acontece. Por exemplo, eu conheço ele desde 2011, a época que a gente começou dentro do poker. É um cara extremamente dedicado, jogou muito o jogo. Muitos não sabem, mas, por exemplo, ele tem um certo grau de insônia às vezes, e daí nesse tempo ele usa também, às vezes, para estudar, para jogar. Então é um cara que lá desde 2011 grinda horas e horas e horas de poker, estuda horas e horas de poker. 2015, por exemplo, que ele iniciou o projeto da Card Room dele. Cara, desde 2015, por baixo, o Luan deve dar umas, em média, 4 a 5 horas de aula só para time ou coach privado. Por baixo, mas isso é chutando muito por baixo. Umas 5 horas aula. E desde lá, se a gente colocar na calculadora, vou até pegar o celular aqui, cara, 5 horas por semana, tem 4 semanas no mês, daria 20 horas por mês. 3 anos, 36 meses. 36 vezes 20, 720 horas só de coach privado e para time. E fora isso, não é só chegar e entregar uma aula para um time. Não é tão simples assim. Várias aulas, por mais que o Luan seja um bom jogador, às vezes ele quer passar um conhecimento que ele tem de tribet, mas não é chegar e falar sobre tribet, sabe? Ele tem que preparar a aula antes. Ele tem que masterizar aquele conteúdo e transformar em uma aula com um roteiro de forma que fique fácil e deglutível para os alunos dele. Então, só de aula para aluno foram 720. Pode colocar aí mais umas 300 horas de preparação de conteúdo. Então, só de aula para aluno, ele já passou de 1.000 horas dadas. Fora isso, é um dos caras que eu mais vi ao longo de 2017 e 2018 estudar Solver. Pio Solver, Poker Snowy. Fora isso, é um dos caras que dos amigos meus, com certeza é um dos caras que mais pagou coach na vida, assim, que eu vi, com Martin, Richter 11. Eu lembro uma época que a gente estava até fazendo uma oferta pro Sphinter no Cash Games, $600 a hora, e o Sphinter negou. Então, tipo, foram muitas horas de coach, muitas horas jogadas, muita reta com o aluno. Se você acha que fez reta na vida de poker, eu cheguei em 10 deep runs ali pagando $1.000 já na minha vida. Cara, o Luan já deve ter feito pagando $1.000, umas 500, sabe? Reta pagando $20.000. O Luan já deve ter feito umas 100. Reta de Sunday Million e torneios pagando acima de $60.000. O Luan já fez mais de 50. Então é muito fácil chegar e achar, do dia pra noite ali ele acertou alguma coisa no jogo dele que tá batendo field. Não é isso, tem muita dedicação, muito empenho por trás, muito mais do que a maioria pensa, né? Acha que a vida, por exemplo, do Luan foi como a maior parte dos jogadores que falam que estão se dedicando muito ao poker. Que seria, por exemplo, pegar 6 dias da semana, tá grindando ali 10 horas por dia, e vendo uns 4 videoaulas, 5 videoaulas por semana no Drive. Cara, isso daí não é se dedicar. Isso daí é fazer o que 90% dos jogadores fazem. Que grindar 6 dias por semana é muito cômodo. É muito fácil. Sabe? Pegar e assistir 4 vídeos na semana também é muito fácil. É muito tranquilo. Pegar um Sensei da vida. Pegar um treinamento em vídeo, sei lá, da Grant Once. Pegar o treinamento do Ben CB. Cara, pegar a minha mentoria e falar que está ali assistindo uma aula, 2 aulas, 3 aulas por semana, isso é muito fácil, né? E é fácil também achar que está se dedicando muito só olhando para você e não comparando com o resto. E no poker, não é
um jogo, por exemplo, que a gente compete com uma máquina e pouco importa o que os outros estão fazendo. Pra gente ganhar dinheiro no poker, a gente não tem que só ser bom, a gente tem que ser melhor que os outros que estão no field com a gente. Então não importa se você tribeta bem, se você defende bem o Big Blind, você tem que ser melhor que a média. E para evoluir, bater os limites mais altos, você tem que continuar sendo melhor que a média. A tendência é natural, com a disseminação de conteúdo, a facilidade, a quantidade de vídeos que tem no YouTube, a quantidade de challenges que o pessoal faz, os preços acessíveis de coach, a naturalidade é que daqui para frente o poker sempre vai ficando cada vez mais difícil, complexo, porque a galera está estudando muito, tem muito solver, tem inteligência artificial, tem bots no field, muito conteúdo grátis, tabelas pré-flop, sabe? Antigamente era muito fácil gerar ad pré-flop. A galera em 2012, por exemplo, não tinha nada de estudo de GTO, balanceamento de range, era click 4bet, click 5bet, click 6bet, sabe? Ganhava quem tinha mais peito, mais dinheiro, mais bankroll, mais coragem, um pouco mais de técnica no pós-flop. E era assim, tudo intuitivo. Hoje em dia, qualquer cara que faz 5 meses que conheceu o poker, já tem todas as tabelas de raise first in, 3bet, 4bet. Então, é um engano colossal achar, por exemplo, que você, tendo uma range mais ou menos de raise first in, uma range mais ou menos de 3bet, você vai ter um edge monstruoso sobre o field. Não, cara, isso daí, tabelas de raise first in é o que mais tem aí, de graça. Tabelas de 3bet é o que mais tem. E o pior, é os caras que têm acesso a esse tipo de tabela e não estão usando. Tem acesso, por exemplo, sabe que tem que abrir, sei lá, 17% de EP, e tá abrindo 12%. Porra, se cada tabela você já não vai ter um edge muito grande, imagina sem cumprir o que a tabela tá falando ali para você, né? Uma tabela que já é comprovada que é lucrativa, já foi rodada num solver e assim por diante. E isso não se aplica só ao raise first in, não. Se aplica a 3bet, a 4bet, se defender versus uma 3bet. Poker deixou há muito tempo de ser esse jogo de achismo que muita gente acha que ele ainda é. Então, algo que muita gente não sabe, né? Por exemplo, acho que é muito fácil vir preparar uma aula de 4bet, um cara que também, mas o inverso ainda pode ser good se o cara for bom, né? Só vai ser ruim se o cara não dominar o pós-flop, porque tipo assim, no field de hoje, puxando o gancho ali do Murrian, né? Ele tá falando o inverso também, abrir o range demais, né? Sim, em certo ponto sim, porque principalmente um cara que tá ali em micro e low, se ele abre demais, ele não vai ter competência técnica para tornar aqueles combos que ele está abrindo lucrativo. Não que, por exemplo, num field de micro e low, essencialmente, estando sem BBGIP, por exemplo, abrir um rei 5 off de UTG vai ser negativo, um EV negativo, sabe? Não tá na tabela de raise first in de ninguém, provavelmente um rei 5 off. Porém, dá esse rei 5 off para um Linus Love da vida, que joga muito bem sem Big Blind Deep, e coloca ele num field que tem um monte de cara fraco que erra demais e tem diversos leaks no pós-flop. É certamente um combo que ele vai conseguir tornar positivo, sabe? Então, ter uma range ampla, não necessariamente mais ampla que o convencional, mas vai do buy-in também. Não, na verdade o buy-in não tem nada a ver. Não, tipo, o buy-in em si não tem nada a ver. O que vai determinar é a sua adaptação em relação ao field. Não estou falando que abrir uma range extremamente wide é necessário, que você vai ganhar mais dinheiro se você fizer isso. Mas abrir uma range curta, na verdade, é essencial para quem não tem o domínio de um pós-flop e não vai conseguir profitar com muitos combos. Porém, ficar niche demais, certamente vai deixar de abrir alguns combos que são facilmente lucrativos na long run e que a maior parte do field está abrindo, está fazendo dinheiro com esses combos e você não está. Então, por reciprocidade, vamos supor, todo mundo está ganhando dinheiro com
ICE 10 off, abrindo num field todo regular, tem um jogo mediano, tá fazendo dinheiro com ICE 10 off na long run, num field de micro stakes. Se você não tá abrindo esse ICE 10 off, o que acontece? Vamos supor que tudo o resto, teu jogo é igual desses regulares medianos aí. O que vai acontecer na long run? Cara, esse cara que tá abrindo o ICE 10, ele vai fazer um pouquinho a mais de EV que você, o ROI dele, por exemplo, vai ser de 30%. Isso eu tô dando um exemplo bem grosseiro. E você que não tá abrindo, teu ROI vai ser de 27%. Porque nesse ponto específico, o cara que é reg mediano achou um combo que ele faz dinheiro e você não faz. E todo o resto do seu jogo é igual. E isso serve para qualquer outro tipo de situação no poker. Se você beta um combo e tá fazendo dinheiro com esse combo, você betando uma size maior e teu adversário tá se betando um quarto, e ele não nota que aquele spot em específico, ele dá para se betar exploitativamente e carregar mais a size e fazer mais dinheiro no long run com aquele combo. Se vários regs do limite estão se betando um quarto, você vai lá e você beta tipo meio pote, esse combo específico, a range do cara que está defendendo é inelástica. Ele vai prosseguir da mesma forma contra um quarto e contra meio pote. E você está fazendo mais dinheiro com esse combo, automaticamente teu ROI vai ser maior. Então não confundam, achar que o que eu estou falando aqui é que vocês têm que ter uma range mais ampla, mas em base, quanto mais combos você conseguir transformar ele em lucrativo no pós-flop, teoricamente mais dinheiro você vai fazer no poker. Quanto mais tribetador você for e conseguir ter uma vantagem no pós-flop dos seus adversários em tribet pot, mais dinheiro você vai conseguir fazer no poker. Quanto mais value bets você der com a sua range de valor em size e frequência, em relação ao teu field e outros regs do teu limite, mais dinheiro você vai fazer no poker. Então, tudo que é também restringido, tipo assim, se você tribeta muito pouco, se você abre muito pouco, se você beta muito pouco, consequentemente você tem de raise first in menos combos que você transforma em lucrativo no pós-flop. Consequentemente, se você tribeta pouco, você tem menos combos que você disputa grandes pots e faz o EV daqueles combos se tornarem muito altos. Se você value beta pouco, consequentemente, a tua gama de big blinds que você vai fazer no long run, por exemplo, em 100 mil mãos, se torna menor do que um cara que está value betando muito. Então, tudo no poker é um jogo de ajustes e detalhes. Peca grandemente quem acha que vou jogar isso aqui porque estou cômodo com isso daqui, eu acho que é de boa. Às vezes essa comodidade em fazer jogadas mais fáceis, não forçar o cérebro ao extremo, acaba crucificando grandes EVs na long run. E o poker é assim, por mais que você não ache, não pareça intuitivamente, mas na verdade, se o field está fazendo algo que é lucrativo e você não está fazendo, a verdade é que na long run você vai ter um ROI menor que o deles. Ou até mesmo, em outras palavras, o field tem uma vantagem sobre você. Você está cedendo dinheiro no longo prazo para o field. Porque o que define um bom jogador de poker? E se você colocar ali no heads up ali com outro jogador, como que um ganha dinheiro em relação ao outro? Não é o cara que vai ganhar mais mãos, é o cara que tem a estratégia mais ajustada. E a estratégia mais ajustada pode ser, eu estou value betando mais, todo o resto do nosso jogo é igual. Mas eu value beto mais, consequentemente eu faço mais dinheiro com as vezes que eu estou na frente, e quando eu estou atrás eu perco igual o meu vilão está perdendo. Então tem uma vantagem nisso. Eu estou ganhando mais dinheiro com as minhas mãos quando eu no showdown estou na frente, porque eu value betei mais. E quando eu tô atrás, a gente joga da mesma maneira. E eu tô perdendo igualzinho a ele. Então, na long run, o cara que value betou mais vai ganhar dinheiro do outro. E o cara que tem a estratégia exatamente igual, mas não value betou, tá perdendo dinheiro para ele na long run. Basicamente isso. Então, o poker é sim um jogo de ajustes e você tem que estar comparando tudo a todo momento, em todos os spots, se você deve estar cedendo dinheiro do field ou ganhando dinheiro do field. Bom, dificuldades, né? Muita gente também entra nesse ponto, gosta de estudar o que é fácil, consumir material da maneira mais prática e mais gostosa possível, né? Por exemplo, é muito prático o cara abrir lá o Sensei e falar assim, eu paguei o Sensei e agora eu vou ver um vídeo aqui do Lip Piv, porque o cara é monstro. E ver ali um vídeo de 30 minutos do cara e ele já se sente como, nossa,
é isso daí, aprendi tudo e agora eu vou destruir o field porque eu vi um vídeo do LipPiv de 30 minutos sobre vantagem de range, por exemplo. Ou eu vi um vídeo do LipPiv falando sobre força absoluta ou força relativa. Nossa, isso daí eu tenho certeza que o field não sabe, ninguém sabe. E agora eu vou crushar o meu limite. Não é bem assim que funciona, sabe? Por mais que pareça que esse estudo ele é muito efetivo e causa grande impacto, ele é um tipo de estudo, mas não deveria ser o único. E não é, com certeza, o mais eficiente, sabe? Estudos que a gente absorve com muita facilidade os conteúdos, eles são bons para nos dar clareza, mas eles não são bons para gerar criatividade e uma base sólida. A criatividade, a base sólida, você conseguir ter estudos disruptivos, fazer com que você tenha aha moments e, de repente, estar à frente do teu field justamente porque teve um aha moment, algo que você sacou que o field não está sacando e daí você conseguir ter uma vantagem significativa em cima do field, você só vai conseguir isso masterizando conteúdos densos e complexos dentro do poker. Por quê? Porque quando a absorção de conteúdo é muito fácil, os nossos neurônios e as nossas conexões cognitivas do cérebro, elas são facilitadas. A gente não precisa gerar nenhum novo tipo de conexão, e nenhuma conexão mais forte, nem usar de forma sinérgica outros tipos de conhecimento para aplicar aquilo, ou aquilo que a gente acabou de absorver fazer sentido. Já quando a gente se depara por diversas vezes com conteúdos que, em primeiro momento, parece que a gente tem algum tipo de dificuldade, literalmente o fato de insistirmos e tentar entender nos torna mais inteligentes. Porque nesses momentos, nossos neurônios criam novas conexões e conexões mais fortes. Então, às vezes, a gente consegue ligar um tópico a outro ou ter um aha moment, grande parte nas vezes que a gente enfrenta um tipo de conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais complexo. Então, às vezes vai parecer muito complicado você pegar ali, parar na frente do Flopzilla e destrinchar um spot, e vai, às vezes, nem fazer tanto sentido, você não sabe lidar com a ferramenta de modo geral, não consegue entender o que fazer com a informação de quantos combos o cara tá chegando no turn que tá na tua frente, quantos combos o cara tá chegando no turn que tá atrás de você. Mas o simples fato de você se deparar com um conteúdo que é mais complexo, que você não faz muito sentido para você, e você insistir nele, procurar uma lógica nele, pegar um solver, tentar entender a lógica do solver, isso vai fazer com que você gere novas conexões. E ali sim, literalmente, você fique mais inteligente. Então, o que muitos tomam como verdade, que seria o fato... a inteligência não é algo fixo, sabe? Não é, fulano é mais inteligente que eu, Beltrano é mais inteligente que eu, o Robinho tem muita facilidade no poker. Cara, beleza, pode ser que em algum momento esses caras estejam à tua frente no nível técnico, mas não implica que eles são mais inteligentes, ou até mesmo se forem, não implica que você não possa atingir o nível deles, colocando trabalho duro e esforço. Melhorar a sua capacidade cognitiva é tão delicado e complexo como adquirir novos músculos, sabe? Ir para academia, malhar, exige trabalho duro. Do mesmo jeito que um bodybuilder vai lá para academia, tem que treinar todo dia, erguer peso, se alimentar, descansar, para a massa muscular dele se desenvolver e o cara virar um monstro. Na capacidade cognitiva é a mesma coisa. O cara que não entende direito nada, ele precisa de um professor para mastigar tudo para ele. Se o cara que tem dificuldades em aprender sozinho, pegar um solver, pegar um Flopzilla, pegar um holding research, pegar ali um PT4, mexer nos reports dele, esse cara se empenhar drasticamente, mesmo que ele tenha dificuldade no começo, isso aplicado de forma constante faz com que o cara evolua e talvez consiga níveis cognitivos até melhores do que muitos dos instrutores que vocês julgam muito top por aí. Então, o fato de estudar sozinho, sabe? Pegar, selecionar mãos, marcar mãos, tentar desvendar um spot, é algo muito efetivo que deve ser exercido todos os dias por vocês. Vocês não devem apenas depender do conteúdo facilitado de um professor, pegar um vídeo, uma hand history review mastigada, que você olha, entende tudo, porque o professor explicou algo tão
de uma forma tão simples, fica muito mais fácil, né? Muito deglutível aquilo. Isso é eficiente. Você vai evoluir, com certeza. Mas não é só isso que vai te fazer evoluir e não é isso que vai fazer te evoluir da maior forma possível, sabe? Isso é um agregado. Não estou falando que você não deve usar os vídeos. Não estou falando que você não deve deixar que o teu instrutor dê aulas para vocês. Mas isso tem que ser um plus. Você tem que ter as aulas, mas o principalmente é para debater algum spot que você ainda tentou solucionar e não teve clareza. E daí você vai e leva para o instrutor e ele te ajuda a complementar aquele estudo que você já debateu, já pensou, já raciocinou sobre o esporte. E não só, fiquei na dúvida aqui se eu ser beta ou não. Separei a mão, mandei pro Robinho. E daí nem pensa mais no esporte, não abre Flopzilla para tentar, não se esforça para refletir sobre o esporte, pensar qual que é o melhor size. Se fosse fazer alto, por que você ia fazer alto? Se fosse fazer baixo, por que você ia fazer baixo? Daí simplesmente, depois que ele falar, eu vejo como é que é. Daí eu falo, não, aqui tem que mandar um terço. Daí o cara pega aqui, nessa textura é um terço. Cara, é muito fácil absorver isso, sabe? Qualquer criança absorveria dessa forma. Só que, por mais que seja algo bacana, você vai passar a acertar esse spot ali, rei, XX, mandar um terço aqui, quando eu abri de EP, o Big Blind defendeu. Por mais que você esteja acertando esse spot, você não entendeu a essência ainda. Por que a size é baixa? Por que eu não posso mandar alto? Qual que é a frequência? Por que eu vou CBtar a maior parte da minha range? Por que eu não checo tais combos e assim por diante? Exercitar essa capacidade cognitiva é essencial para que um jogador se torne um jogador top de linha, assim, vamos dizer.